Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vamos ficar em pé e reverência a palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 22. Glória. Gênesis capítulo 22. Fique com a Bíblia aberta. Aleluia. Queremos ver alguns versículos bíblicos onde tem algumas aplicações para a minha vida e para a tua vida. Eu já agradeço a Deus por essa riquíssima oportunidade de poder estar mais um dia na sua casa, na sua presença, para lhe adorar na beleza da sua santidade, irmão. O salmista Davi, ele diz no Salmo 13:5: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. É no Salmo 116, versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Então, nós temos mais de 1000 motivos para agradecer a Deus, porque Ele tem feito por mim e o que Ele tem feito por você. E se eu e você dormiu e acordou, é a misericórdia dEle, é a graça dEle, irmãos. Estamos aqui, eu particularmente chumbado, outros também, mas Jesus é fiel, e a Bíblia, ela vai dizer, que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos vivos. O texto lá vai dizer, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, na verdade, e 23, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, por causa da fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, irmãos, estamos aqui, mais um dia, onde podemos adorar, exaltar, bendizer, enaltecer ao único que é digno de ser adorado, de ser exaltado. A glória não é para fulano, para cicrano, beltrano, não. A glória é para Jesus de Nazaré, é só para Ele. Aleluia, glória a Deus. A glória é só para Ele. Que a Bíblia prova isso em Isaías, 42:8, diz que Deus não dá a sua glória e o seu louvor para ninguém. Então a glória, o louvor, a adoração, a exaltação é totalmente para Ele, é por Ele e para Ele, são todas as coisas. Se eu e você vier fazer para nós, então já temos a nossa própria glória, como os hipócritas por aí fazem isso, aquilo para a sua própria glória, para serem vistos pelos homens, para serem aplaudidos pelos homens, para serem reconhecidos pelos homens. Mas aquele que faz para a glória de Deus não está preocupado se vai receber aplausos, se vai receber elogios. Não. Quem faz para Deus, faz para Deus. Não faz para tocar trombeta para si mesmo, mas para a glória de Deus, para que Deus ele seja glorificado. Glória a Deus, Jesus, aleluia. João Batista disse, que eu diminua e que ele cresça. Bendito seja Deus. Então, estamos aqui por causa da misericórdia dele, por causa da graça. Quando o apóstolo Paulo falou: Senhor, esse espinho aqui na carne, passa-me esse espinho, orou ali 3 vezes. Se não falha de memória, foi o que Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, aleluia! E o apóstolo Paulo diz: então, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar na fraqueza, eu vou me gloriar na luta, eu vou me gloriar nas tribulações, nas aflições, eu vou me gloriar nestas coisas. Porque quando, aí ele vai deixar claro isso no texto. Ele se gloriava nas lutas, nas provas, naquilo que ele passava. Mas vamos à leitura oficial, que está aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou
Deus a Abraão, e essa palavra tentar aqui é provar, né? E tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Começando dando glória para Jesus, toda a atenção voltada para a palavra agora. O mais importante do culto é a palavra de Deus. João 5,39, Jesus declarou, palavras de Jesus, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas, na palavra, a vida eterna, e é delas que de mim testifico. Glória, aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda de 2 fios. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para decidir os pensamentos e a intenção do nosso coração. É Deus, aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui para adorar esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso, que é majestoso, que é glorioso. Estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, já ouvimos aqui, irmãos, muitas palavras preciosas, e nós não devemos, não podemos nos deixar ser levados, pelo inimigo das nossas almas, pelo diabo, por Satanás, pelo acusador. Conforme João 10,10, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Nós temos que ouvir Deus, nós temos que ouvir a voz de Deus e dar lugar somente à voz de Deus. Não ouvir a voz do adversário, não ouvir a voz do diabo, mas procurar ouvir unicamente a quem? Unicamente a voz de Deus, unicamente a Deus. Muitas vezes o homem, o ser humano, o cristão, ele quer dar ouvidos ao inimigo, e quando eu e você dá ouvidos para o inimigo das nossas almas, ele atrapalha a nossa vida, ele prejudica a nossa vida, ele destrói a nossa vida, ele arruína a nossa vida. Quantas pessoas que têm tido sua vida arruinada, destruída, se ou não? Família destruída, namoro destruído, noivado destruído, filho com a vida destruída, sim ou não? A mãe que está com a vida do seu filho destruída, o pai, que está com a vida do seu filho, da sua filha destruída, porque são pessoas que não querem ou não dão ouvidos à voz de quem? A voz de Deus, mas dão ouvidos à voz do inimigo. Então nesta noite Deus está falando com você. Não dê ouvidos à voz do diabo, dê ouvidos à voz de Deus. Porque a voz do diabo que vem, que soa sobre o teu ouvido e sobre a tua vida, é para te arruinar, é para te destruir, é para te jogar para baixo, te colocar para baixo. A voz de Deus não. A voz de Deus, ela vai erguer você. A voz de Deus, ela vai levantar você, ela vai colocar você de pé. Então ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, porque quando Deus, ele libera uma palavra, conforme Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então Deus não manda uma palavra em vão. Então receba aquilo que vem da boca de Deus, porque Deus tem falado aqui nesse dia de hoje. Então vamos ouvir a voz de Deus, vamos receber aquilo que vem do alto, aquilo que vem do trono da graça, aquilo que sai da maior profecia, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é vida eterna para nós. Porque se eu e você der ouvidos à voz de Deus, teremos vitória aqui e no porvir, a vida eterna.
Olha, eu vou entrar aqui no texto e vou terminar. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Escute isso. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e teres o cuidado de guardar o quê? Todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ó, a palavra de Deus para Moisés e de Moisés para o povo, que hoje te ordeno: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Deus, aleluia. Deus promete honrar, exaltar, abençoar aquele que anda na sua palavra, aquele que guarda a sua palavra, aquele que se submete à sua palavra, aquele que quer obedecer, aquele que obedece tem vitória nesta terra. É a Bíblia que está dizendo: quem obedece canta vitória aqui e canta vitória no céu, vai morar no céu. Deixa eu ver os teus crentes obedientes aqui. Aleluia. Glória ao Rei. 1 Samuel 15, 22. E eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que sacrificar. Não adianta tanto sacrifício, você sacrificar tanto e não obedecer. Não adianta passar a madrugada toda com a carinha no chão, mas depois está dando lugar para o diabo, conforme Efésios 4, 27. Não dê esse lugar ao diabo. Não estou falando de falha, falhar todo mundo falha, né? É viver uma vida de pecados, é viver na iniquidade. Muitas pessoas na igreja, muitas pessoas dando glória, misturando com aleluia, mas vivendo na iniquidade. Se Jesus raiar, vai ficar, porque não entra lá aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, não entra lá na cidade os que estão vivendo uma vida de iniquidade, uma vida fora da palavra, uma vida longe de Deus, uma vida fora da vontade de Deus. Mas os que vão entrar é justamente os que obedecem a Deus e a sua palavra. Glória a Jesus, aleluia. Isso aqui é uma verdade bíblica, é uma verdade da palavra de Deus. Então é a Bíblia. Se estivermos em uma vida de iniquidade, não vamos chegar lá. Mas se estivermos em uma vida de santidade, de obediência, então herdaremos o reino dos céus. Não é de todo jeito que se chega lá, meus irmãos. Na igreja pode se chegar de todo jeito. Não é? No altar, nos altares pode estar de todo jeito. No seio da igreja pode até estar de todo jeito. Mas para chegar lá tem que ter uma vida santa. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos, e o que? E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem uma vida santa, eu e você não vai ver a Deus. Sem uma vida santa, eu e você não vai entrar no céu, morar no céu. Sem uma vida santa. E o que é uma vida santa? É uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. O que é uma vida santa? É viver uma vida com Deus, é andar com Deus, é dormir com Deus, é acordar com Deus, é temer a Deus, é ser crente na igreja, é ser crente no trabalho, é ser crente na rua, é ser crente na faculdade, é ser crente aonde você estiver. Se você é verdadeiramente um cristão verdadeiro, há um lugar para você no céu. No céu não há lugar para falso cristão. Isso aqui é a Bíblia. Porque Jesus declarou isso, né, em João, capítulo 8, versículo 31, ele falando a um grupo de judeus que creram nele: se vós permaneceis em mim, né, e a minha palavra em vós, ele vai declarar isso em João 8, 31. Em João 8, 31, Jesus ele vai declarar a seguinte palavra. Veja o que Jesus ele vai declarar em João 8, 31. Quando o Chico falha, a gente tem que ir para a Bíblia. João 8, 31. Olha aqui, ó. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, olha aí, se permanecer na minha palavra, o que diz aí? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia.
Então quem é que vai entrar no céu? Os verdadeiros. É os que estão vivendo uma vida voltada para Deus e a sua palavra. Não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas estamos no caminho que aperfeiçoa. Estamos no caminho que aperfeiçoa. Aleluia, glória ao Rei. Então entra lá, só vai entrar lá os cristãos verdadeiros. Os falsos não vão entrar. Vamos ao texto para a gente concluir aqui. Que foi uma introdução. Dobre sua atenção. Aqui Deus ele resolveu provar o seu servo Abraão. Deus resolveu testá-lo, prová-lo. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 13. Em Tiago capítulo 1 e o versículo 13. E o texto vai declarar que Deus a ninguém tenta, e que Deus não pode ser tentado pelo mal. E o texto vai dizer, o apóstolo Tiago vai dizer que Deus, ele não tenta ninguém, que Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago, o texto está muito claro isso, aqui no livro de Tiago. Vamos ver aqui nas Escrituras, Tiago capítulo 1, versículo 13, eu vou ler para você. Olha aí, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha aí, ninguém sendo tentado, ninguém que está passando por uma tentação, embora essa palavra tenha uma outra mensagem, Ninguém que está passando por uma tentação, diga, de Deus sou o quê? Sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Então o texto aqui no apóstolo Tiago é claro. Aqui no texto, essa palavra, como eu já falei, tentação é provar, é provação, porque Deus não tenta ninguém. E a palavra tentação significa convite para o pecado. Tentação significa o convite para o pecado, ou seja, o convite para tudo que não presta, o convite para uma vida longe de Deus e longe da sua palavra. É tentação, é um convite para o pecado. Agora, provação é diferente de tentação. Provação é dia mal, provação é passar por lutas e adversidades. É quando Deus está provando tua fé, é quando Deus está provando o teu caráter, é quando Deus resolve nos provar para saber o que está no nosso coração. Não que Ele não saiba, porque Ele é Deus, mas Ele nos prova. Ele é onisciente, Ele sonda a mente e coração. Ele é onipotente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas esse Deus que é onisciente, Ele prova a sua igreja, como ouro é provado no fogo. O cristão, ele é provado. Ele é provado para ser o quê? Aprovado. Quando vem a tentação, seja por parte do diabo, Mateus 4:4, quer fazer lá? Mateus capítulo 4, versículo 4, vai dizer que o Espírito Santo levou Jesus a um deserto para ser tentado pelo diabo, pelo tentador. O diabo é o tentador. Então, quando nós não somos tentados pela nossa natureza caída, que a Bíblia chama de carne, nós somos tentados pelo diabo, se ou não? Pelo tentador. Porém, Deus não tenta a ninguém. Então a provação é o teste da nossa fé. Olha aí, a provação é o teste da nossa fé. É Deus provando a minha fé, a fé do pastor Deus, é Deus provando a tua fé. E quando Deus resolve nos provar, Ele quer nos aprovar. Mas para eu e você ser aprovado e receber dons do Espírito Santo, e receber bênçãos espirituais e materiais, nós precisamos ser aprovados. Deus está aprovando você, então Deus ele quer que você seja aprovado.
E o Espírito Santo na prova, ele está dando forças a você, ele está ajudando você a passar, né, pelas tentações que vêm da nossa natureza por parte do diabo e pelas provações, né, pelas provações cotidianas que vêm sobre a minha vida e sobre a tua vida. E provações da parte de Deus, que é o teste da nossa fé. Aleluia, Jesus. Então, preste atenção. Deus provou aqui a Abraão. Ele foi reprovado ou aprovado? Presta atenção. Deus provou Abraão. Ele foi aprovado ou reprovado? Abraão foi aprovado. Deus, ele resolveu provar Abraão. E o texto mostra que Deus pediu a Abraão aquilo que ele tinha de mais precioso. Ou melhor, Deus pede a Abraão aquilo que ele amava mais na sua vida. Abraão não amava mais a Sara. Abraão não amava mais os bens materiais que ele tinha. Era um homem rico, não? Era um homem cheio de bens. Mas Abraão, ele, quando Deus resolve lhe provar, ele deixa claro que o que ele mais amava, o que era a sua prioridade, o que estava em primeiro lugar, era Deus. Aleluia. Mas quando Deus resolve provar Abraão, Deus pede o quê? O que ele mais amava. Aquilo que ele mais amava, que era o filho, né? Depois de Deus, era Isaac. Depois de Deus, Abraão não amava mais Isaac. Depois de Deus era Isaac. Não era Sara, não era os bens materiais, era Isaac. Então Deus resolve provar. Aí repito, é porque Deus não sabia? Não, Deus ele sabia. Mas Deus ele resolveu provar a Abraão. Até para ficar o quê? Registrado. E até para ficar registrado como exemplo para a minha vida e para a tua vida. Mesmo Deus, ele conhecendo todas as coisas, ele é o Deus que prova o ser humano. Ele sabia muito bem que Abraão, ele seria o quê? Aprovado. Mas ele resolveu provar Abraão. Aleluia, Jesus. Ele sabia que Abraão ia ser aprovado, mas ele resolveu o quê? Provar Abraão. Porque quando a prova de Deus vem, irmão, a gente passa a nos conhecer melhor. Olha Abraão aqui, a prova veio e Abraão pôde se conhecer na prova. Não era Deus que precisava, vamos dizer assim, era Abraão. A prova veio, Abraão ficou com o coração na mão. Eu quero o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, o filho da promessa. Aleluia. Sabemos que Abraão teve 2 filhos, e não Ismael e Isaac. Mas o filho da promessa era quem? Era Isaac. Deus, eu quero o filho da promessa. Eu dei a você, agora eu quero o filho da promessa. Era Deus testando ele, era Deus provando. E aqui Abraão, ele começa, né, a se conhecer na prova. Abraão está com o coração na mão, sim ou não? Porque ele tem que levar o seu filho, conforme a ordem do Senhor, né, a terra de Moriá, a uma montanha que Deus ia mostrar, para que ele oferecesse o menino em holocausto. Olha aí. Agora Abraão está sendo provado. A fé de Abraão está sendo o quê? Provada. Glória a Deus, aleluia. Deus prova a minha fé e a tua fé, para que eu e você seja o quê? Aprovado. Ele quer que você saia da prova aprovado, não reprovado. Glória a Jesus, aleluia. Então essa prova que está sobre a tua vida, Glória a Jesus, aleluia. da parte de Deus, não é para o teu mal, é para o teu bem. A prova nos faz crescer espiritualmente, materialmente. A prova nos faz adquirir conhecimento, sabedoria, experiência. A prova nos amadurece. Glória a Jesus, aleluia. Pode vir paulada de um lado, lapada do outro, pedrada do outro, e tudo está caliçado. Como eu já falei aqui, como tinha uma dirigente que eu gostava muito de falar, sempre que eu falo, né, uma palavra do verso, eu lembro dela. Eu tenho, ela dizia, as costas como um casco de jacaré. Eu tenho as minhas costas como um casco de
jacaré. Pode bater, pode tacar pedra, você pode bater, você pode caluniar, defamar, você pode se levantar, você pode fazer o que for, pode armar contra mim. Eu estou cariçado. Quem está cariçado aqui? Eu estou cariçado. A prova nos deixa cariçado. Glória a Jesus, verdade. Eu vou usar um ditado popular, né? A gente escuta aí, a gente fica gato escaldado. Eu tenho, né? A gente fica gato escaldado, não é? Quando certas coisas vêm, pastor, a gente já fica, né? Gato escaldado, presidente. A gente já sabe, porque você tem uma experiência. A prova, né? A prova produziu experiência. Você amadureceu. A prova tornou você um homem paciente. Era um homem afobado. A prova vem, você aprende com a prova. Passa de um homem afobado para um homem paciente. De um homem, né, que quer viver uma vida troncha, desmantelada, para agora um homem que quer viver uma vida santa. Quando a prova vem, você não quer mais viver uma vida de pecado, você quer viver uma vida santa. Aleluia, glória a Deus. Porque a prova, irmão, nos ensina. Glória. Quando Deus nos coloca numa prova, né, como está lá em Oséias, se não falar aqui a memória, Oséias capítulo 2, versículo 4. E eu atrairei ao deserto e falarei ao coração. Está falando do seu povo. Eu vou trazer o povo do deserto e vou falar ao coração do povo. Deus leva a gente para onde? Para o deserto da vida. E no deserto da vida, Deus fala ao meu e ao teu coração. É por aqui que eu quero que você ande. Eu não estou me agradando disso aqui. Conserte isso aqui. Coloque sua vida no altar. Ande em conformidade com a minha palavra. Você só vai chegar no céu se me obedecer. Se obedecer a minha palavra. Do seu jeito você não entra. Do seu jeito você não chega. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito da minha palavra. Deus, Ele nos leva muitas vezes para o deserto da vida. Permite a tempestade da vida para eu e você juntar os pés e consertar-se a mar. Aleluia, glória a Deus. O negócio é gostoso, glória. Aleluia. Vai no meio do hospital para tu ver tanto crente ali dentro. Glória a Deus. Tanta dirigente de ciclo de oração, tanto pastor, tanto irmão lá dentro, tudo lá dentro dos leitos do hospital. No coro do ai, ui. Ai, ui, dia e noite, meu amigo. Dia e noite lá, cristão do ai, ui, cristão rebelde, que não quer obedecer, que quer fazer o que quer andar como quer, do jeito que quer, e está achando que Deus vai deixar desse jeito. Eita Deus, glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Espírito Santo está falando conosco. Deus, aleluia. Eu não estou pregando primeiro para você, não, estou pregando primeiro para mim. Jesus. A palavra primeiro está vindo para mim, está cortando para mim, para depois cortar para você. Aleluia. Ela corta para você e corta para mim. Estou recebendo, irmão. Glória a Deus, Jesus. Vai lá no hospital para no meio. Aí Deus usa um vaso, chega no meio, sabe por que está aí, né, irmão? O cara está lá cheio de dor rasgado. A irmã está lá cheia de dor rasgada, o irmão, a irmã. O vaso chega, sabe por que está aí, né, minha irmã? Minha irmã, sabe por que está aí? Vai fazer a obra agora. Você, meu filho, vai fazer a obra, vai obedecer. Aí Deus usa muitas vezes o instrumento. E muitas vezes Deus fala com a própria pessoa. Deus fala com o espírito da própria pessoa. Muitas vezes Ele não usa ninguém. Ele fala com a própria pessoa. Ele tem um particular com a própria pessoa no leito. Porque você acha que quando está a dificuldade, a luta, eu quero Jesus, porque está na dor. Quando passa aquele momento, a pessoa abandona Deus, trai Deus, rejeita Deus, nega Jesus, sim ou não? Né? Levando para o outro lado. Muita gente é assim, só quer Jesus também quando as coisas estão caindo de mal a pior, só quer Jesus na dor. É por isso que muitos vêm, é como muito daquela serva, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deixa eu aproveitar para soltar aqui, é uma verdade também. Tem gente que, enquanto tudo vai bem, dinheiro no bolso, tem saúde, só quer saber de curtir, só quer saber de dançar, só quer saber de farrar, cada um tem sua vida e faz a sua vida que quer. Mas muitas vezes Deus permite situações, eu estou chamando pelo amor, não quer vir não? Então eu vou criar uma situação por amor a tua alma, para não te perder. Eu estou chamando você pelo amor, você não quer vir não? Então eu vou criar uma situação e você vai vir pela dor, mas você vem. Aleluia, glória a
levava na brincadeira, se ou não, que zombava, que dava gargalhada, que tirava onda, que nada, rapaz. Lá na frente Jeová teve um encontro e hoje é crente mais fiel do que eu e você se brincar. Porque Deus teve um encontro, levou para o aposto, levou para a noite escura, levou para o vale, levou para o deserto, e alguém abandonou o pecado, alguém abandonou aquilo que não agradava a Deus. Foi necessário Jeová provar, colocar na prova. Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Reminaia Shai. Meu Deus, que eu e você não venha ser aprovado porque Deus não brinca. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz: não errei, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem, o ser humano, plantar isso, colherá. O que plantar na carne, colherá corrupção. O que plantar no espírito, a vida eterna. É a lei da semeadura. O que planta, colhe. O que é que você está plantando? O que é que nós estamos plantando? Obediência. O que é que nós estamos plantando? Uma vida de temor e obediência a Deus e a palavra, uma vida voltada para Deus. Está aqui a palavra: Deus provou Abraão, e o Deus que provou Abraão, prova eu e você. Agora Ele nos prova para nos aprovar. Então abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 22, versículo 2, estou caminhando para o fim. Gênesis capítulo 22 e o versículo de 2. Abraão, veja bem, Abraão, um verdadeiro adorador. Abraão era um verdadeiro adorador. Abraão não só adorava a Deus, meu irmão Marcelo, quando tudo ia bem. Abraão, ele não só adorava a Deus quando tudo ia bem, mas quando a prova bateu na porta dele, mesmo assim ele permaneceu fiel, permaneceu um adorador. Aleluia, Jesus. Adorar quando tudo vai bem é ganhar uma chupeta. Adorar quando tudo vai bem é mesmo que tirar pirulita da bola de menino. Adorar quando tudo vai bem é fácil. Eu quero ver você adorar quando a prova bate na tua porta. Quando está faltando a festa, o pão, quando a enfermidade chega, quando Deus permite a doença, quando Deus permite a enfermidade. Tem uma irmã aí que eu vou dizer nome por causa de ética. Chegou o dia mal, chegou a enfermidade, a irmã voltou para Jesus pela dor. Em vez de se firmar para ir morar no céu, quando a enfermidade piorou, foi o que a irmã fez. Deixou Jesus, fiquei sabendo, deixou Jesus e agora está recebendo espíritos malignos. Agora escuta, uma pessoa que antes era batizada com o Espírito Santo, uma pessoa que era batizada com o Espírito Santo, que tinha o Espírito Santo na sua vida, que sentia a presença do único e verdadeiro Deus, que dava lugar para Deus, uma pessoa conhecedora da verdade, por causa da luta e da prova, abandonou Jesus, deixou Jesus, porque as coisas se apertou. Quando a enfermidade chegou, a doença chegou, correu para Jesus, estava no pecado, já havia deixado Jesus, tudo ia bem, né? Abriu mão de Jesus. Quando a enfermidade chegou, quando a doença chegou, ela voltou para Jesus. Quando não estava doente, não queria nada com Cristo. Quando estava doente, não queria nada com Jesus. Estava na bagaça aí da vida, né? Nesse mundo de horror, não queria nada. Aí Deus permitiu uma enfermidade, voltou para Jesus. A enfermidade foi se apertando, foi se agravando. Aí depois o irmão começou a ouvir: pastor, ora aí, pastor, ora. Porque ela deixou Jesus, né? A irmã deixou Jesus e agora, pastor, a coisa está feia. Eu já dei palavra, eu sou uma coluna, né? Lá no meu lar, dou palavra e tudo entra por aqui e sai por aqui. Que o nosso papel é falar, o nosso dever é falar. A gente não pode obrigar ninguém. Nosso papel, nosso dever é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é falar. A decisão é com a pessoa.
E ela disse: pastor, agora ela deixou Jesus de novo e está recebendo espíritos malignos. Pastor, o senhor precisa ver. Eu disse: não quero nem ver. O senhor precisa ver, pastor. Não quero nem ver, irmão. Eu não quero nem ver. Pastor, como é isso? Pastor, uma pessoa que... Eu disse: irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia, irmão. Como é isso, pastor? Deus está coxando, Deus está provando. E veio ela ficar mais ainda pertinho de Jesus, porque se ele resolver guardar, morre e salva. Aleluia. Se ele resolver recolher ela morre e salva. Não vai para a condenação eterna, mas não. A enfermidade está se apertando, está blasfemando contra Deus. Olha, está blasfemando contra Deus, está murmurando, abandonou Jesus, saiu do caminho da salvação e agora está recebendo espíritos malignos. Olha a situação, irmão. Perdeu a salvação. Na última hora, Deus é quem sabe, né? Deus é quem sabe se ainda pode se arrepender, se ou não, porque talvez ainda se arrependa essa pessoa, porque eu estou orando, talvez ainda se arrependa. A enfermidade é muito grave, talvez ainda se arrependa, né? Não sei se na hora da dor, se não se arrepender na hora da dor, pode ali, né? Se não se arrepender enquanto está no processo ainda, na última hora, lá na hora do último suspiro, pode se arrepender. Jesus pode salvar aí na última hora, quem sabe é Deus. Mas olha aí, irmão, é o que a gente está vendo. Olha aqui, Abraão, a luta chegou, a prova chegou e ele permaneceu. Tem vários exemplos na Bíblia, mas vamos ao texto aqui para a gente terminar a palavra, a mensagem da palavra de Deus. Gênesis 22, aqui, ó. Quem é verdadeiro, uma coisa que nós podemos aprender com Abraão, algumas coisas que nós podemos aprender com Abraão. Quem é, irmãos, um verdadeiro adorador? Ele dá a Deus o seu melhor. Quem diz amém? Amém. Quem é um verdadeiro adorador, é a primeira coisa aqui. Quem é um verdadeiro adorador, ele sempre vai dar a Deus o seu melhor. Ele nunca vai dar a Deus a sobra, o resto ou pior. Quem é verdadeiro adorador, como Abraão, ele sempre vai dar o melhor. Está no capítulo 22, versículo 2. Abraão deu o seu filho, aquilo que ele mais amava depois de Deus. Ele deu o melhor. Ele não deu qualquer, ele deu o melhor. Ele ofereceu o melhor. Deus pediu a ele o melhor. Deus não pede as sobras nem resto para ninguém. Ele não é Deus de sobra nem de resto. Ele quer o melhor. Deus, ele quer o melhor. Se muita gente dá o melhor para o outro lá, porque Deus tem que ser o pior. Porque para Deus tem que ser o resto. Porque para Deus tem que ser o resto. É isso, meu irmão. Se para o homem, né? Se para o homem, para a mulher, para fulano, para cigano, alguém quer dar o melhor, porque para Deus é o pior. Porque para Deus é o resto. Ele é Deus, meu irmão. Para ele tem que ser o melhor. Daqui Abraão, a primeira coisa que nós podemos aprender com Abraão, ele era um verdadeiro adorador. Ele se destacava dentro da luta, da prova. Ele dá a Deus a sua melhor oferta. Jesus, aleluia. Ele dá a Deus o melhor que ele tem. Dê a Deus o seu melhor. Deus não quer as sobras e resto, ele quer o melhor. Está aqui em Gênesis, né, no capítulo 22, versículo 2. Gênesis 22, 2. Já citei aqui. A segunda coisa, o verdadeiro adorador, ele dá a Deus, né, ele dá o seu melhor. Primeira coisa, ele dá o seu melhor a Deus. E a segunda coisa, dão até aquilo que trazem o seu corpo. Porque Jesus, ele declarou: quando fizerdes a um destes pequeninos, fizeste o quê? A mim. Tive fome, me deste de comer, tive nu e me vestistes. Se eu não, tive preso e fostes me visitar. Se eu não, e alguém perguntou: Senhor, quando foi que te vimos assim e fizemos isso? Ele disse: quando fizerdes a um destes meus pequeninos, então fizestes a mim. Aleluia, Jesus. Quem é um verdadeiro adorador tem prazer de dar o seu melhor a Deus e tem prazer de dar até aquilo que traz no
seu corpo, para a glória de Deus, para que Deus seja honrado, exaltado. Abre mão até daquilo que tem no seu corpo. Olha a coisa linda. Abre mão até daquilo que tem no seu corpo. Abre mão da sua vida. Vamos ver aqui na Bíblia. Então até aquilo que traz no corpo. É a segunda coisa. 1 Samuel 18, versículo 15. Já estou chegando aqui no final. Ó, 1 Samuel, capítulo de número 18, e o versículo de número 15. E eu vou ler aqui para você. Deixa eu achar aqui, aliás. É 1 Samuel, capítulo 18, versículo 4. Melhor dizendo. 1 Samuel 18, 4. Olha a Bíblia. Citando aqui, né, o segundo exemplo de um verdadeiro adorador. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si. Nós sabemos que a capa também é usada para proteger, se ou não, do frio, né? Tem várias utilidades. Aqui, ó. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a quem? E a deu a Davi. Aqui uma referência bíblica. Como também as suas vestes. Ele deu a capa e deu o que mais? Ele deu a capa e deu as suas vestes e até a sua espada. Ela saudou o que tinha. E até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. O cara saiu dando tudo que tinha. Está aqui. O verdadeiro adorador, em primeiro lugar, ele dá o seu melhor. Em segundo lugar, se for preciso, ele dá o quê? Até aquilo que ele veste, até aquilo que ele tem no corpo, para glorificar quem? Para glorificar Deus. Olha aqui, ó. Jonatas, filho do rei Saul, ele se despojou do que ele tinha para dar a quem? Para dar a Davi. Ele abriu mão daquilo que ele tinha para dar a quem? Para dar a Davi, para dar outro, para abençoar outro, para beneficiar outro. Uma coisa linda. Um verdadeiro adorador, ele abre mão, meu irmão Marcelo, do que ele tem para abençoar outro. Ele prioriza outro. Ele se coloca no lugar do outro. Deus, Jesus, aleluia. Ele abre mão do que ele tem para abençoar o outro. Jesus, glória a Deus. Isso aqui é a Bíblia, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Ele abre mão do que ele tem para fazer o quê? Para abençoar o outro, para abençoar o seu próximo. E próximo aqui é qualquer pessoa. E muitas vezes nós não queremos abrir mão de nada. Não queremos abrir mão, não queremos perder para ganhar. Sim ou não? Tem gente que quando toca a trombeta, quando a Bíblia nos dá com a direita e a esquerda não veja. Tem gente que quando quer tocar a trombeta, aquela gravata foi eu que dei, aquele sapato foi eu que dei, aquela saia foi eu que dei, aquele vestido foi eu que dei, isso aqui foi eu que fiz. Muitas vezes é necessário se falar porque faz parte. E muitas vezes a pessoa, o homem, a mulher está fazendo, buscando para si a glória. Muitas vezes não quer abrir mão do que tem para beneficiar o quê? Para beneficiar o outro. Se ou não, alguém chega muitas vezes pedindo 1 quilo de alimento, tem, mas não abre mão para dar. Se ou não, chega pedindo 1 quilo de alimento, né? Dinheiro, realmente dinheiro não deu, porque só misericórdia. Vamos pedir dinheiro, já sabe muitas vezes que para que é. Mas está com fome, vai comer agora. Se tem aí, tu não pode negar. Porque se nega, irmão, Deus repreende, Deus chama a atenção. A pessoa tem que abrir mão. Tem, abençoa. Tem, reparte. A igreja primitiva em Atos, ela abria mão, ela dividia. Se um tinha um pão, partia o pão no meio. Metade é meu, metade é teu. Eu fico com metade e te dou metade. Os crentes da igreja primitiva, eles abençoavam uns aos outros.
E aqueles que tinham, abençoavam os que não tinham. Está aqui, irmão. Ele abriu mão do que ele tinha para abençoar quem? Para abençoar Davi. Você está abrindo mão do que você tem para abençoar alguém? Para abençoar o ministério, para abençoar o teu irmão, a tua irmã, o teu próximo. Aquilo que compete a nós fazer, nós precisamos fazer, porque quando você se omite, nós estamos cometendo pecado. Quando nós podemos fazer, e é preciso fazer, e a gente não faz, a gente está pecando, a gente está desagradando a Deus. Quando podemos fazer, aí você não faz, e você não está agradando a Deus. Está aqui, olha a palavra de Deus. A terceira coisa, para a gente concluir aqui, ó. Não recuam diante das adversidades. Não recuam diante o quê? Das adversidades. Não recuam diante da prova, diante da luta. Não recuam como Abraão aqui não recuou, como Abraão aqui não voltou, deu melhor, abriu mão do que ele tinha. Ele não recuou quando a prova bateu na sua porta, quando a prova chegou, a luta chegou, o teste, ele não recuou. Não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus. A partir de hoje eu sou mais evangélico. Porque tem gente aí, quando chega a prova, quando chega a luta, a partir de hoje eu sou mais crente. Não vou para a igreja, eu vou ficar em casa. Assim não é? Quando vem a luta, quando vem a prova, vou para a igreja, não, vou ficar em casa. Quando, aí é que era para ela ir para a igreja. Mas vem a luta, vem a prova, já vai ficando pelo meio do caminho. O que tem de gente aí, irmão, ficando pelo meio do caminho não é brincadeira. O que tem de gente parando, ficando pelo meio do caminho não é brincadeira. Por causa de luta e prova. Quando Deus quer que você persevere, quando Deus quer que você não desista, até porque para ter o céu tem que ir até o fim. Mateus 24, 14. Aliás, Mateus 24, versículo 13. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 24, 13. Não é o que fica pelo meio do caminho, é o que vai até o final. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não é para quem fica no meio do caminho, é para quem vai até o fim. É para quem persevera em Deus e na sua palavra. Tem vitória. Mas tem pessoas aí, qualquer provinha já está deixando Jesus. Qualquer provinha, qualquer luta, já está pulando do barco, já está abandonando o barco. Isso não é? É uma cara feia, é uma porta que está fechada, não abriu. Quando eu estava no mundo não faltava nada, eu tinha de tudo. Eu vim para Jesus agora na prova tremenda. Como os hebreus ali, lá no Egito era melhor. O povo estava debaixo de escravidão e achava que era melhor do que o Egito. Por causa das coisas do Egito, sim ou não? Achava cebola, né? E as coisas do Egito, o povo era escravo. Mas quando viu ali a prova, rapaz, por que tu nos trouxesse aqui no deserto para a gente cair aqui, para a gente morrer? O povo murmurava, reclamava, e Deus provendo, e Deus mandando, e Deus abençoando. O lugar que Deus mais operou milagre foi no deserto. O lugar que Deus mais operou sinais, prodígios e maravilha foi no deserto, meu irmão. Era Deus operando, o povo murmurando, reclamando, blasfemando contra Deus, pelo que muitos pereceram no deserto por causa da murmuração. Olha aqui, ó, muito forte, irmão. Não recuam diante do que? Das dificuldades. É a terceira coisa. Abraão não abriu mão da fé dele, não abra mão da sua fé. Avance, a ordem é para marchar. Êxodo 14 diz: marche com Deus, marche obedecendo a palavra, guardando a palavra, seja fiel, não desista, combata o combate, seja um soldado de valor. Deus conta com você nessa guerra, Deus conta com você nessa batalha, nesta peleja. Você não está só, Deus está com você. Então, fica firme,
Não desista não. Não pare não. Persevere com Jesus. Persevere com Deus. Está aqui. O verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador. Ele dá a Deus o seu melhor. Ele abre mão daquilo que ele tem para a glória de Deus. Ele não recua diante das lutas e adversidade. A quarta coisa está em Atos capítulo 20, versículo 24. Atos capítulo 20, versículo 24. Dão a si mesmos. Vamos ver aqui o texto? Atos 20, 24. Aqui ó, Atos 20, 24. Olha o que é que o texto está dizendo aí, ó. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Olha, com tristeza, angustiado, chateado, com raiva, com esse não, ó. Contanto que eu cumpra com alegria a minha o quê? Carreira, minha missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha aí, não tenho minha vida por preciosa. Se eu tiver de morrer por amor do Evangelho, eu vou morrer. Isso que o apóstolo está dizendo. Se eu tiver de morrer por amor do Evangelho de Jesus Cristo, eu vou o quê? Eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu não tenho a minha vida preciosa aos meus olhos. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. Glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vivo para Deus, então eu não tenho a minha vida para mim como preciosa. Se eu tiver de morrer pelo Evangelho, eu vou morrer. Isso que o apóstolo está dizendo. Glória a Deus, Jesus. O que importa é eu cumprir a minha missão, e eu vou cumprir a minha missão com alegria, com satisfação. Eu vou cumprir a minha missão com propósito. Não é de todo jeito, de toda maneira, não. Empurrando com a barriga, fazendo de todo jeito. Não, é com alegria, é com esse medo. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ir o que eu tenho que ir. Não, está aqui, ó. É claro que é momento que está para baixo, não é isso que eu estou dizendo. Nós somos seres humanos, mas o apóstolo, ele fazia a obra com essa excelência, com alegria, com prazer. O prazer dele era resgatar vidas do inferno para o céu, era resgatar vidas das garras do diabo para povoar o céu. Era um prazer do apóstolo, um homem de compromisso com Deus, um homem de compromisso com a palavra, com o Evangelho. Se eu tiver de morrer para o Evangelho, eu vou morrer, mas eu vou cumprir com alegria a minha missão. Olha o que a palavra está dizendo, irmão. É a quarta coisa. Abrir mão de si mesmo. Será que nós precisamos cada dia mais? Abrir mão. Olha aqui, ó. Abrir mão de si mesmo. Ele abriu mão da vida. Eu não tenho a minha vida para mim como por pressão. Se eu tiver que morrer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu dou a minha vida, é isso que eu posso estar dizendo. Eu dou a minha vida por amor do é isso que está dizendo, para encerrar. Eu dou a minha vida por amor do Evangelho. Eu dou a minha vida, eu entreguei a minha vida para o Evangelho. Eu entreguei a minha vida para Cristo. Deixa eu ver quem entregou a vida para Cristo aqui. Eu entreguei a minha vida para Cristo. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O negócio é sério, irmão. Tem pessoas por aí sendo reprovadas em coisas pequenas. Imagine entregar a sua vida para morrer pelo amor do Evangelho. Se Deus for provar muitos aí, meu irmão, para sofrer mesmo como muitos discípulos e apóstolos sofreram, pula fora do barco. Pula do barco. Se tiver de morrer para o Evangelho, rejeita. Mas aqueles que são cristãos verdadeiros morrem, mas não negam a fé. Cristão verdadeiro, irmão, que está em Cristo, e Cristo está nele. Cristão que está na palavra, ele não abre mão da palavra. Ele não negocia a palavra. Ele não negocia o Evangelho. Ele não negocia as coisas de Deus, porque ele é cristão verdadeiro. Aleluia, glória a Deus.
ainda existem cristãos verdadeiros, irmão. Ainda existem cristãos verdadeiros. É poucos, mas ainda existem cristãos verdadeiros que não se prostram, que não se vendem. Aleluia, não venda a unção que Deus lhe deu. Não troque a larga de me cama súria reprópria. Não troque o céu, não troque a vida eterna, não troque as bênçãos de Deus pelas coisas passageiras e temporais deste mundo, e nem pelas coisas do mundo e pecado. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Você Deus. fez negócio com Jesus preparando o céu. Glória a Deus, aleluia. E a última coisa aqui, ó, para encerrar. A última coisa aqui, ó. Tá aqui, ó, a quarta coisa, ó. Dão a si mesmos, é a quarta coisa. A quinta coisa aqui em céu. Abrem mão de comodidades, ó. Abrem mão de comodidades, do acomodismo. Nós precisamos abrir mão do acomodismo, porque muitas vezes nós estamos acomodados. Dá para fazer a obra, mas não quer fazer a obra. Dá para ir, mas não vai. Dá para fazer, mas não faz. Deus está olhando, está vendo que dá para eu e você fazer, e aí você não quer. Quando não dá, Ele está vendo que não dá. Isso aqui é outra coisa. Deus olha e está vendo que não dá. Não. Estou vendo que não dá para dar certo. Não dá para dar certo. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Ele olha e Ele sabe quando dá e quando não dá. E Ele sabe quando eu e você está acomodado. Verdade, Jesus. Enquanto vida está perecendo, enquanto vida está morrendo, eu e tu está acomodado, e Deus Ele puxa a minha orelha, a tua orelha, desperta. Vai fazer minha obra, vai evangelizar, vai ganhar almas para meu reino. Eu chamei você para povoar o céu. Glória a Deus, Jesus. Eu chamei você para se envolver mais e mais na minha obra, no meu reino. Glória a Deus, Jesus. Olha, irmão, olha, isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. É a quinta coisa, Juízes, capítulo 7, versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Olha aí, olha aqui a palavra de Deus. Quando Deus falou com Gideão, Ele deu instruções. Está aqui. Quando Deus falou com Gideão, Ele deu o quê? Instruções. Diz aí para os que são o quê? Tímidos e covardes, que eles voltem. Manda os tímidos e os covardes voltar. Eu estou chamando os corajosos. Aleluia. Eu estou chamando os guerreiros. Eu estou chamando os guerreiros. Eu estou chamando os corajosos. Eu estou chamando quem está disposto a guerrear. Eu estou chamando a quem está disposto a entrar na guerra. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Será que você está disposta? Será que você está disposto? Glória a Deus. Será que nós estamos dispostos? Aleluia, Jesus. Deus quer que eu e você saia do acomodismo. Deus Ele quer que você saia do acomodismo. Deus Ele quer que você dê a Ele o nosso melhor. Isso fala de tempo, isso fala de tudo, irmão. Exemplos que eu citei aqui, 5 exemplos que eu citei na Bíblia, nesse texto de Abraão, de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão, ele tem essas marcas na sua vida. Ele abre mão, não é, do seu conforto. Muitos hoje não querem, irmão. Muitos hoje não querem abrir mão do conforto, do seu sofá, da sua cama confortável. Não quer abrir mão do conforto, sim ou não? Da sua TV, das coisas desta terra. Não quer abrir mão, não. Está priorizando as coisas da terra em vez de priorizar as coisas do reino. Glória a Deus, Jesus, aleluia.
fica acomodado no quarto, fica acomodado em programas mudando, e a obra de Deus sofrendo, e a obra de Deus gemendo. Procura na igreja, cadê o irmão na igreja? Cadê a irmã na igreja? Procura na igreja para dar uma oportunidade, procura para dar uma saudação, procura para cooperar. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Está no manto do lençol. Glória a Deus, aleluia. Está no manto do lençol. Cadê a irmã? Cadê o irmão? Só passeando, só lazer, nada contra. O cristão tem que ter esse momento de lazer, mas priorizando o reino. Você pode passear, você pode ter esse momento de lazer com a sua família, mas priorize o reino, priorize Deus, priorize a obra. Essa palavra é fiel e verdadeira, igreja. A gente está vendo muita gente aí, priorizando as coisas da terra. Quando não tinha carro, não perdia o culto. Quando o carro chegou, só quer viver em pizzaria e restaurante. Glória a Jesus. De vez em quando você passa, naquelas praias ali que o ônibus passa, quando olha, está lá a bênção. Você passa no carro, está lá, olha quem está ali. Fulaninho está ali, está a Coca-Cola, está lá. Procura no culto, cadê ele no culto? Está lá, ele gritando a suia. Procura ele no culto, procura ela no culto, cadê? Jesus. Pode estar no culto, pode estar na igreja, mas está em casa, na frente da televisão. E tem outro que é pior ainda, está pelas esquinas, fofocando, falando da vida de A, B e C. Sou evangélico, sou cristão, e pelas esquinas fofocando, dando mau testemunho. Em vez de vir para a igreja, em vez de vir cultuar, em vez de vir adorar a Deus, dando mau testemunho. Saiba o acomodismo. Vamos abrir mão, do acomodismo para fazermos a obra de Deus. Está aqui, o povo, quantos foi que se disponibilizaram? 300. De 32 mil, meu amigo, de 32 mil, meu irmão Paulo, de 32 mil pessoas, de 32 mil pessoas, só 300 foram guerrear a guerra de Deus. Só 300. O resto voltou, foi tudo. Quando Deus começou a provar, primeiro ela pregou. Quem for tímido e provado que voltou ali o povo. O povo voltou. Foi voltando e foi voltando. Agora desce as águas, como está no texto. Quando Deus provou ali, foi um número exato. 300. 300 pessoas. É esse daí. É o número. É com esses 300 que eu vou dar vitória. Aleluia, glória a Deus, Jesus. E é assim que está sendo, irmão. Nesse dia de hoje está aqui os 300. Deus conta com os 300. Porque a Bíblia diz em Lucas 9,62: grande é a seara, mas poucos são os. A Bíblia diz em Lucas 9,62, Aquele que lança a mão no arado, esse é o dele. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é rápido, não é digno para entrar no reino de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.